A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, no nome de Jesus. Estamos aqui hoje para continuar o estudo do livro de 1 Reis. Hoje é o capítulo 17, né? Hoje vamos começar a falar sobre a vida do profeta Elias. Que bênção, irmãos. A Bíblia fala que, sim, o capítulo 17, né? Muito conhecido nosso. Que maravilha. Louvado seja Deus, de 24 versículos, né? Profecias de Elias, versículo 1, irmãos. Então Elias, o tisbita, né? Jesus, meu Deus, oh glória. Tradução do nome dele, né? Que maravilhoso. Aleluia. O tisbita, dos moradores de Gileade. Elias era daquela região ali de Gileade, irmãos. Disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. A gente vê que, aleluia, a genealogia de Elias não fala na Bíblia. A gente vê, irmãos, alguém fala assim: Deus começou agora a levantar os profetas para repreender os reis maus da parte do reino do norte. Não, irmãos. Se a gente começar a ver lá de Jeroboão, quando houve aquela divisão, né? 10 tribos, reino do norte, 2 reino do sul, a gente vê que Jeroboão, como Deus usou aquele profeta novo para falar com ele, outros profetas, e veio assim falando, irmãos. Deus usando os seus ungidos, seus servos, para combater o mal, o pecado. Mas as pessoas, os reis e outros, escolheram ir pelo caminho mau. Irmãos, Deus nos dias de hoje tem levantado homens e mulheres para pregar a sua palavra, para falar a sua mensagem, que já está aqui, a profecia revelada. As pessoas não querem se render ao Senhor, buscar ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor. A gente vê que Elias, irmãos, aqui, que começa a falar a história dele, você não vê antes do versículo 1, né? Que não tem como, nem no capítulo anterior, que é o 16, Deus falando algo para ele fazer isso. Ele vai, irmãos, numa ousadia e fé. Você fala assim, irmão, como pode um homem aparecer assim sem falar genealogia do nada? Aleluia, nessa fé. Irmãos, Deus era com Elias, irmãos. Deus, a Bíblia não dá mais detalhes, né, do seu nascimento, mãe, pai, essas coisas, mas Deus era com ele. Deus levantou ele, irmãos. Aleluia, para fazer a diferença lá. Outros já vinham fazendo, irmãos, levantou ele. E Deus honrou a palavra dele, irmãos, como homem de Deus. Aleluia. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, ó, Deus confirmando a palavra que ele disse e assinando embaixo. Versículo 3. Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Você fala assim, irmão, já ouvi muitas mensagens assim também. Você vê que o ribeiro de Querite, irmãos, era um local que não era abastecido pelo Jordão. Era praticamente isento. Irmão, o Deus que você serve, que nós servimos, Ele é um Deus que Ele faz o sobrenatural. Irmão, alguém fala assim, um homem desse usado por Deus, Deus ia colocar ele debaixo de uma palmeira, com um grande rio do lado, para ele ficar tomando água, aleluia, e com mantimento ali para ele abastecer ele. Não, Deus manda ele num lugar, irmãos, para mostrar o milagre, para ele estar dentro do milagre e viver o milagre, aleluia. Um lugar que não era abastecido pelo Jordão, irmãos, era isento ali, mas o próprio Senhor ia estar ali cuidando dele. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Irmãos, os corvos, irmãos, um animal que o prato principal do corvo, irmãos, é a carne. Um animal que, quando vê aquela carne ali estragada, né? A gente pensa em urubu, corvo, ele vai e come, irmãos. Ele vai e come. Deus mandou os corvos. Podia mandar tantas outras pessoas, não?
mandou os corvos para Elias ver o sobrenatural. Para a gente ver hoje, irmãos, o agir de Deus, como a gente vê nas canções, é lindo. Na vida de quem é fiel. Versículo ali, de número 5. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Porque a palavra, aleluia, que ele disse que não ia haver chuva, não houve, irmãos. Tiago fala lá que foi por 3 anos e 6 meses. Irmãos, tremendo, irmãos. Até quando tinha água no ribeiro, Elias bebeu. Os corvos levavam de dia e de noite. O profeta não passava fome. Se você fala assim, Deus é comigo, mas eu estou passando uma privação. Mas não vai faltar o pão na sua mesa. Não vai faltar o alimento. O mesmo Deus de Elias, que sustentou Elias, que guardou Elias, que não deixou faltar nada, é o Deus de hoje na sua vida e na minha. O Deus que opera o milagre, que faz o milagre, que manda você estar diante de um ribeiro que não é abastecido pelo rio. Aleluia, e te dá água. Você fala assim, nós vivemos isso aqui, e você também. Nas épocas de mais provação, foi os dias melhores que eu me alimentei, que eu almocei, que eu jantei, que eu comi. Esse é o Deus que faz a diferença, irmãos. Oh, aleluia. É o Deus que cuida, que zela por mim, por você. Aleluia. Você tem que dar glória a Ele. Ah, irmão, é no momento, aleluia, da grande prova, irmãos, aleluia, que Deus faz o milagre extraordinário, aleluia. Versículo 8, vai ver um título que é a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha, irmãos, Deus falando com ele, irmãos, o conduzindo. Você fala assim, Deus vai ter que falar comigo 50 vezes por dia por revelação. Não, mas a revelação está aqui, ó, a palavra, a mensagem revelada, escrita. Deus fala com você aqui na palavra, te orienta na palavra, te conduz na palavra. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, diz a palavra, que nós somos filhos de Deus. Ele traz paz, não traz confusão. Ah, irmãos, em 100 anos de vida de Abraão, irmãos, aleluia. Por 5 vezes só Deus falou com ele em revelação, irmãos. E Abraão creu. Foi para uma terra que Deus não mostrou. Creia, irmãos. Creia na palavra. Deus está falando contigo, aleluia. Versículo 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmão, quem não é da fé, quem não crê, quem não depende do Senhor, fala assim, não é Deus, irmãos. Deus mandando ir nele num lugar que aos olhos humanos não tem como uma pessoa ser amparada, cuidada, zelada, segura. Mas é lá que Deus vai fazer o milagre. Você que está vendo o canal aí, irmãos, você fala assim, eu não estou entendendo. Se Deus está mandando você ir por esse caminho, está te trazendo paz pela palavra, pelo Espírito Santo, vá, caminhe. Esteja na dependência do Senhor, esteja na presença do Senhor, que é no lugar que parece que não vai dar nada, que Deus vai multiplicar, que Deus vai produzir, que Deus vai fazer existir, que Deus vai tocar, vai operar um milagre na sua vida, no nome de Jesus, aleluia. Aqui diz a palavra assim, ó. Então se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água para que eu beba. Versículo 11. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite, uma botija, que apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Versículo 13. E Elias disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim
um bolo pequeno, e traz para mim, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não, aleluia, se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmão, isso é tremendo, irmãos. Você fala assim, Elias era muito conhecido. A Bíblia não fala, irmãos. Elias já tinha feito grandiosos milagres. Não fala, irmãos. Se você ler, examinar na Bíblia Sagrada, irmãos, profeta que teve um destaque na Bíblia, que foi conhecido, temido. Os homens tinham tremor e tremor dele, que a Bíblia diz foi Moisés. Quando Moisés chega no Egito e as pragas começam a acontecer, aqueles sinais miraculosos de Deus acontecer, a Bíblia fala que os homens viam Moisés, irmãos, e tremiam. Eles praticamente suplicavam para Faraó deixar Moisés ir, mas Deus endureceu o coração de Faraó. Os homens temiam Moisés, tinham até medo dele. Elias aqui, irmãos, a Bíblia não fala que ele foi conhecido antes do capítulo 17. A mulher olhou para ele, viu, sim, algo de Deus nele, mas não conhecia, irmãos. Essa mulher teve fé. Irmão, fé no momento que ela não tinha quase nada, um pouquinho, irmãos, e ela creu. Oh, irmãos, que lição que essa viúva de Sarepta me ensina, te ensina. Você crê, irmãos, na hora que você conhece alguém e sabe que ele é um homem, uma mulher de Deus, talvez você vê uma pessoa pregando numa televisão, no rádio, já ouviu, já conhece a pessoa, sabe que ela é usada por Deus, é uma coisa. Ele chegou pela primeira vez diante dela, irmãos, aleluia, e fala uma palavra dessa, no momento que não tinha chuva. Ela mesmo disse que ela e o menino ia comer e ia morrer. Tinha um pouquinho só, irmãos. E o profeta fala, não, faz para mim primeiro. Aleluia. Deus está falando para você e para mim, faz para mim primeiro. Oh, glória. Dá para mim primeiro. Se dedica para mim primeiro, para minha obra, para sua vida, orando mais, buscando mais, fazendo, pregando, anunciando a minha palavra, que eu vou fazer por ti, aleluia. Aquela mulher fez um pequeno bolo, irmãos, e deu a Elias, e ele falou assim, olha que tremendo, irmãos, ó, louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia fala aqui assim para nós, ó, porque a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos, 3 anos e 6 meses. Aqui era o primeiro mês, segundo, não sei. Terceiro, a Bíblia não dá esse entendimento pra gente, mas era bem no início, aleluia. Se foi para o segundo mês, irmãos, a mulher teve 3 anos e 4 meses de suprimento, de multiplicação, porque o homem de Deus falou. Irmãos, creia que esse mesmo Deus, irmãos, aqui está falando com você agora na palavra. Faz para mim primeiro, dá para mim primeiro, honra a eu primeiro, o Senhor Todo-Poderoso, o eu sou, que Ele vai multiplicar na sua vida e não vai faltar. Ele vai derramar, oh aleluia, dê a Ele primeiro, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, então comeu ela e a sua casa muitos dias. Oh, glória, aleluia. 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. 17. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher. Olha, irmão. Olha que tremendo isso aí. Dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Em outras palavras, irmãos, morreu. 18. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Aqui, nessa segunda conversa dos dois, ela viu que ele era um homem de Deus, irmãos. Mas ela não vem aqui de uma maneira que é agradável falar com ele, mas veio questioná-lo. O que eu fiz, homem de Deus,
para isso ter acontecido com meu filho. Mais ou menos assim, nessas palavras. O versículo 18 continua: vieste tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade, matares o meu filho. Às vezes assim, eu errei, eu pequei. Você está fazendo isso na vida do meu filho? Irmão, isso é sério, irmãos. Isso é sério. Um milagre aconteceu na casa dela e depois veio um momento difícil. Isso acontece comigo, com você, irmãos. Deus faz um milagre, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus abre as portas, pois é uma coisa difícil. Você fala assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? O que eu fiz? Onde está errado? É Deus provando a sua fé, irmãos. É Deus provando a sua fidelidade a Ele. Oh, aleluia. Continuando aqui o versículo aqui. E ele disse, dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu colo e o levou para cima do seu quarto, onde mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe o filho? 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor, e disse, Senhor meu Deus, rogo que a alma deste menino torne a entrar nele. 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar e reviveu. Ah, irmão, é oração, irmão, é perseverança, é você ver, parece que chegou no final. Aqui o menino tinha morrido, irmãos, mas ela foi até o homem de Deus, pedindo em oração, parece de um jeito até diferente, mas foi a maneira que ela creu, irmãos, e chegou nele cobrando, falando, pedindo, rasgando a sua alma, e Deus atendeu, irmãos, aleluia. Mas você tem que ir aonde a palavra é liberada, irmãos. Tem pessoas que querem parar, desistir. Pessoas falam assim, eu não vou congregar mais, não vou orar mais, não vou ler a Bíblia mais, vou parar, vou deixar. Para que isso? Ela não fez isso, irmãos. Ela foi até o homem de Deus, para o homem de Deus orar. Eu creio, apesar da Bíblia não dizer, ela ficou ali no pensamento dela, irmãos, talvez chorando, pedindo misericórdia para Deus, porque ela sabia que Deus era na vida de Elias e Deus operou o milagre. Irmão, pegue o exemplo dessa mulher, dessa viúva de Sarepta, de determinação, de ousadia, de coragem, de valentia, de na presença do Senhor ficar firme ali, talvez com a alma partida no meio, irmãos, mas ela foi até o homem de Deus porque ela creu, aleluia. E o versículo continua assim, ó. Louvado seja Deus. 23, Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Então o entregou à sua mãe e disse, vê que teu filho vive? 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, irmão, Deus, Ele quer usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida como Elias, irmão. Mas não é no momento do bom, é no momento, irmãos, que, aleluia, parece que está tudo perdido, tudo acabado, difícil. Ele quer ver a sua perseverança, a sua oração, a sua coragem, a sua valentia, a sua persistência de você buscá-lo, adorá-lo, servi-lo. Você está crendo na presença dele. Elias precisou clamar e orar 3 vezes, irmãos, para Deus fazer um milagre. Tem pessoas parando, pessoas desistindo, pessoas murmurando contra Deus. Não murmure, irmãos. Se você pensar humanamente falando assim, eu vou buscar ajuda numa viúva que não tem, uma mulher que tinha que ser ajudada, segundo os costumes. A Bíblia fala no Velho e no Novo Testamento, mas foi lá que Deus ia fazer um milagre na vida de Elias, e aquela mulher foi abençoada pelo Senhor, ficou firme em Deus, esses 2 milagres grandiosos. Deus quer fazer muito mais na sua e na minha vida, amém? 1 Reis, capítulo 17 encerrado, irmãos. Deus te abençoe grandemente. Nossa oração aqui por você, pelos inscritos no canal, pela sua vida, é que Deus te prospere, Deus te abençoe, milagres extraordinários nós liberamos aqui no nome de Jesus, aconteça na sua vida, em cada área da sua vida. Aleluia.
cada área da sua vida, Deus está fazendo milagres agora. Em nome de Jesus. Nos ajude a fazer essa obra aí, irmãos. Compartilhe esse link. Aleluia. Deixe aí o joinha, se inscreva no canal, para que essa palavra alcance vidas, irmãos, que estão duvidosas. Igual Tomé, irmãos. Precisa ser chacoalhado pelo Senhor, pela palavra. Precisa se tocar, ver para crer. Precisam ver o agir de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus aqui, irmãos. Deixando o seu joinha e compartilhando esse link, irmãos. Aleluia. E nos ajudando a fazer a obra do Senhor através dessa rede social. Amém? Que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus.